Pessoal, muito bom dia nessa segunda-feira, dia 7 de setembro, dia da independência. E hoje eu quero contar para vocês alguns conselhos que eu recebi na minha vida profissional e que foram completamente libertadores para mim. Me conta se já aconteceu com você. Às vezes você lê um livro, ouve uma frase, alguém chega para você e fala alguma coisa e aquilo te destrava, aquilo te liberta e você começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Muitas vezes até você já ouviu aquela frase ou aquele conselho de uma forma diferente, mas uma determinada pessoa chega e fala aquilo para você de uma maneira e num determinado momento da sua vida que aquilo parece que se encaixa e a sua cabeça se abre. Hoje eu quero te contar 6 conselhos, 6 coisas que me disseram e que mudaram completamente a minha percepção sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, sobre a minha vida profissional. Coisas que foram ditas em algum momento da minha carreira e que parece que deram aquela destravada, sabe? Aquele cleque assim, que você fala, agora eu entendi. Conselho número 1. Esse primeiro conselho, ele vale super para aquelas pessoas que são, assim como eu, artistas. Pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem, mas que muitas vezes elas não conseguem levar isso adiante como um negócio exatamente pelo excesso de amor que elas têm pelo seu trabalho. O conselho é: não romantize demais a sua profissão, o seu negócio, a sua ideia, porque você vai sofrer. A não ser que você faça essa atividade como um hobby, como algo paralelo, sem nenhuma necessidade de ter algum tipo de remuneração ou de fazer isso crescer como uma empresa. Se você faz dessa forma, beleza. Agora, se você faz disso um negócio, não dá para romantizar demais, senão você vai sofrer muito, muito, muito. Eu já sofri demais e demorei muitas vezes anos para tirar ideias do papel. O limão é um exemplo, assim, claríssimo, né? Que levou anos até a gente conseguir encontrar o modelo de negócio e tudo mais. Por quê? Porque eu ainda queria achar quem eu era. Eu queria encontrar a forma perfeita de passar as informações para você. Eu só sei que eu demorei demais para entender que este é um negócio, isto precisa virar um produto e produto precisa vender, precisa se sustentar financeiramente. E para isso acontecer, eu acho que é super importante a gente ter um certo distanciamento emocional e quase psicológico da coisa, sabe? É você se ver fora de você mesmo como artista e se ver como empresário ou empresária ou empreendedor ou empreendedora. Isso ajuda, esse distanciamento emocional ajuda você a ter uma visão mais fria, mais pragmática da coisa, porque senão você quer fazer o produto perfeito. Eu quero chegar aqui e fazer um episódio com uma super produção, só que isso é impossível do ponto de vista prático. Conforme as coisas vão andando e a receita vai entrando, você vai conseguindo contratar a equipe, organizar os processos, conseguir mais dinheiro para ir melhorando a produção aos poucos. Mas se você romantiza e fica anos nessa elucubração mental, você não sai do papel, as coisas não vão para frente. Conselho número 2. Esse conselho, ele também é um pouco óbvio, assim, até se a gente for pensar, porque você já escutou aquela frase: una-se aos bons e serás como eles, una-se aos maus e será pior do que eles, né? Essa frase é uma frase famosa, mas chega um momento, né, da nossa carreira, da nossa vida, que a gente acaba às vezes se tornando a pessoa mais inteligente da sala. E isso tem um lado gostosinho, um lado que alimenta o ego. A gente fica se achando, nossa, como eu sou inteligente, porque sem mim ninguém faria nada. E você está ali e as outras pessoas, claro, estão aprendendo com você, o que é muito bom, mas você não está mais aprendendo. E eu confesso que eu fiquei nessa posição durante alguns anos lá com a minha agência Vitamina. A minha equipe dependia de mim, mas eu sentia que eu já não estava mais aprendendo. Aquilo, de certa forma, me alimentava, o meu ego, mas ao mesmo tempo não me levava para frente. Foi então que eu saquei que eu precisava estar com pessoas mais inteligentes que eu. Só que não é tão simples assim. Você, por favor, você pode mandar uma pessoa inteligente, um mentor aqui para mim. Não é simples assim, né? E o que eu tenho feito desde então é procurado me plugar em pessoas ou em empresas, sistemas com os quais eu possa aprender. Criar relacionamento com essas empresas, me colocar à disposição dessas empresas ou dessas pessoas, muitas vezes oferecendo um valor primeiro, do que simplesmente indo lá, você pode me ajudar, porque não é bem assim que a coisa funciona. Uma outra dica nesse sentido que eu acho super importante:
Às vezes, essa pessoa mais inteligente que você não é o Elon Musk, o Bill Gates. São pessoas que estão, assim como você, empreendendo, mas em 2 ou 3 passos para frente do seu. Porque também se você pega uma pessoa ou vai atrás de uma pessoa que tá tipo 15 milhões de passos na sua frente, a realidade dela já é completamente diferente e vai ser difícil ela te ajudar em coisas práticas ou te dar insights práticos para a sua realidade atual. Então, assim, quando buscar mentores ou estar próximo ou próxima de pessoas mais inteligentes ou que estão em estágios mais avançados com os negócios dela, pense em pessoas não tão distantes, mas pessoas que estejam tendo sucesso naquilo que você quer, 2 ou 3 passos para frente. Foi show de bola para mim. Conselho número 3. Esse conselho é polêmico, principalmente para o time dos criativos, assim como eu. A criatividade sem execução, a não ser que seja acho que nem para a arte. A criatividade sem execução, ela é uma habilidade inútil. Porque quantas vezes você já não ouviu pessoas que são extremamente criativas, pessoas que têm ideias maravilhosas, mas essas ideias elas só ficam na cabeça da pessoa. Ou a pessoa não consegue transformar aquelas ideias em projetos, em iniciativas, em algo que dê ou remuneração, lucro, ou que faça o bem para as outras pessoas, pessoas que ficam naquela masturbação mental, mas que não andam para frente. Uma variação dessa frase ou desse conselho, né, de que a criatividade sem ação, sem algo tangível construído a partir dela é inútil, é quando a gente pensa em termos de empresas mesmo. Vou te dar um exemplo. Na Vitamina, por muitas vezes, a nossa criatividade nos trouxe muitos trabalhos, muitos projetos, muitos clientes, mas sem saber fazer a gestão financeira da empresa, e não só financeira, a gestão de operações, de processos, de equipe, etc, etc, etc. Toda essa criatividade, ela vai por água abaixo, porque nos primeiros anos da Vitamina, o que eu escutei de alguns clientes é: nossa, a sua agência ela é maravilhosa, ela é muito criativa, mas quando o negócio vai para execução, a coisa fica meio desorganizada, meio perdida. E aí, quando eu escutei isso, eu falei, nossa, eu preciso correr atrás de mudar essa situação, porque senão as pessoas se encantam pelas suas ideias, mas elas acabam indo para o concorrente porque eles executam mais redondinho que você. Conselho número 4. Esse conselho vale super para as pessoas que trabalham na área B2B. Já trabalhei nessa área, trabalho nessa área e tenho um aprendizado de uma coisa que uma pessoa me disse uma vez e que ficou muito marcada para mim. Não tenha um único cliente. E para quem trabalha com B2B, muitas vezes cai nessa armadilha de ter um grande cliente que paga as suas contas, que você atende ele do jeitinho que ele gosta, você tá tão dentro desse cliente, você sabe tudo o que acontece com ele, que você já antecipa até movimentos, antecipa ideias, e aí isso é muito bom por um tempo. Durante muitos anos na agência, a gente atendeu grandes clientes e a gente tinha muita dificuldade de atender outros porque a gente acabava sempre fazendo o quê? Priorizando o cliente grande e os outros menores ficavam lá meio que em segundo plano. Até o dia que o cliente grande resolve que ele quer trocar de agência. E aí uma vez eu escutei isso de um empresário amigo nosso que tem uma série de negócios, é um empreendedor serial, o Marcos, e ele falou assim: se você tem um cliente só, você não tem um cliente, você tem um emprego. Como se você fosse empregado daquela empresa, só que sem os direitos trabalhistas, entendeu? Porque você deixa de desenvolver algumas habilidades que você só desenvolve se você tiver vários clientes diferentes, porque cada cliente é de um jeito, e aí para atender um cliente você vai atender de um jeito, você vai desenvolver uma certa forma de operar com ele, e outro de outra forma, e outro de outra forma, e aí você vai tendo um entendimento amplo do que todas essas empresas juntas, essa carteira de clientes, ela precisa, e aí cria processos para ganhar escala. Se você está num cliente só, você só sabe atender este cliente. Conselho número 5. Esse é um conselho para todo mundo que quer ou que está entrando no digital, construindo o seu nome, a sua empresa a partir de agora. Construa a sua autoridade no assunto, no segmento que você resolveu entrar. Por quê? Uma coisa sou eu aqui, Alessandra, falar sobre uma previsão futurista, sobre alguma coisa. Outra coisa é o Bill Gates falar. Quem vai ter mais autoridade ou em quem que as pessoas vão acreditar mais? Então, você pode ser extremamente inteligente,
extremamente talentoso, ter uma sacada genial, maravilhosa, mas se você não tiver uma autoridade construída no mercado, ninguém vai ligar. O meu marido, ele conta uma história que é muito engraçada, que é de um advogado, promotor, sei lá, alguma coisa dessa área jurídica, e que chegaram para esse advogado, o promotor, para pedir um parecer. Um parecer sobre um caso que ia depois ser apresentado lá na justiça, no tribunal. Beleza. Este advogado, esta pessoa da área jurídica, escreveu o parecer todo, assinou e falou, ó, é tanto, custa tanto. E aí, os profissionais que foram atrás desse parecer falaram, nossa, mas tudo isso para escrever uma folhinha? Ele falou assim, você tá achando caro? Não tem problema não. Pegou a folha, rasgou a parte do nome dele, do fim da folha, assim, sabe? Entregou, falou aqui, ó, tá aqui para você, de graça, pode levar. Ou seja, do que valia aquele bendito parecer, por mais correto, tecnicamente maravilhoso que ele estivesse, se não tinha o nome do advogado embaixo, de quem assinava aquele parecer, que era isso que dava peso para fazer aquele parecer ter uma super credibilidade. História eu nunca mais esqueci. E finalmente, o conselho número 6. Esse conselho é um conselho recente que eu escutei numa palestra com aquele empresário famoso da WhatsApp, o Flávio Augusto, sabe? O milionário e tal. Ele fala uma coisa que é muito, muito, muito interessante e que é uma armadilha que muitas pessoas experientes caem. Muitas pessoas que estão há anos e que são até bem-sucedidas nas suas empresas, que é o seguinte: crie uma empresa que tenha equity. O que é equity? Equity é valor. Esse valor, ele pode ser uma propriedade intelectual, ele pode ser várias coisas, ele até explica aqui, ó. Na opinião dele, né, lá na visão dele, equity é uma empresa que gere fluxo de caixa com recorrência, com margem e escala. Porque se você não construir uma empresa que tenha isso, ou que tenha um super potencial de crescimento, algo que você possa provar em números, você vai ser funcionário da sua própria empresa. Porque além do prolabore e do lucro que você tem, você só faz um dinheiro grande mesmo quando você vende a empresa. Porque segundo ele, as empresas ou elas quebram, ou elas são herdadas, ou elas são vendidas. Marca, por exemplo, é um equity de uma empresa. Às vezes a empresa está quebrada e o que é vendido é só a marca, porque a marca vale muito. Então, tudo que eu tenho feito, né, de uns tempos para cá, eu tenho buscado construir negócios que tenham este equity. Isso é uma coisa que não é muito fácil, assim, para quem ouve pela primeira vez, mas que vale a pena pesquisar e procurar entender. E finalmente, o último conselho, que eu acho que eu já falei ele aqui, mas é sempre bom a gente relembrar, que é o seguinte: quer ter um negócio do futuro, quer ser um profissional do futuro, faça uma coisa que você gosta de fazer muito. Pense em como essa coisa que você gosta de fazer muito pode ajudar a resolver o problema de alguém. E finalmente pense em como essa coisa que você gosta de fazer muito e que pode ajudar o problema de alguém pode ser feita usando tecnologia. Não é libertador isso, gente? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito simples, ideias libertadoras no Dia da Independência. Muito obrigada por assistir, te espero aqui amanhã às 8h30, às vezes com um pouquinho de atraso, mas estou sempre aqui para você, tá bom? Um beijo, até amanhã.